Olá pessoas, olá meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que seja tudo certo aí com a vida de cada um de vocês aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ed e esse é meu canal aqui dentro da plataforma do YouTube Edival Leite Líder Coach. E sejam muito bem-vindos aí a este canal, caso você esteja caindo aqui, né, de paraquedas. Se você já assiste meus vídeos, né, você já conhece aí o que a gente trata aqui dentro da plataforma, né? Aqui dentro da plataforma do YouTube, eu acabo abordando vários assuntos relacionados aí, né, a processos organizacionais, coach de vida, coach executivo aí e o processo de liderança coach aí dentro de organizações e dentro de fábricas. E o que vamos abordar hoje aqui dentro da plataforma, hoje dentro desse vídeo? Vamos falar sobre liderança coach, gente. Né? Várias pessoas pediram lá dentro do LinkedIn, algumas discussões que teve lá. A gente resolveu gravar novamente esse vídeo aqui. E hoje eu vou fazer esse vídeo, né, falar um pouquinho para vocês aí como que funciona uma liderança coach aí. Porque a gente tem muitos vídeos dentro da internet falando, né, sobre isso. E eu quero falar um pouquinho aí. A liderança coach aí, você já deve ter começado a ouvir falar, e talvez você já tenha até pesquisado aí sobre coach ou sobre liderança coach aí. Então você vê aí cada vez mais essas palavras, elas estão se associando aí. Coach e liderança coach. Hoje você tem muitas lives no YouTube, nas plataformas, nos vídeos. Isso por quê, gente? Porque o famoso Jack Welch aí, que foi um dos executivos mais bem-sucedidos do mundo, declarou uma vez uma frase e que ele falou assim, ó: olha, no futuro, né, todo líder deve ter aí habilidades de coach. E aqueles que não tiverem aí vão ser descartados. Essa frase ouviu-se aí há muito tempo atrás. Essas pessoas serão descartadas pelo mercado. E a gente viu aí o coach cada vez mais se adentrando aí dentro das empresas e ajudando aí os líderes a se desenvolverem. Mas existe já aí a primeira diferença, tá, pessoal? Do que é um coach executivo e o que é aí uma liderança coach. Vamos dizer assim, o coach executivo, ele é um coach profissional que ele pega uma pessoa que é líder já dentro de um processo fabril aí dentro de alguma organização, um gestor ou um executivo mesmo, né, de pequenas empresas, média ou grande. E ele o ajuda aí a ser uma pessoa, né, cada vez melhor ali, potencializando o quê? As suas habilidades ali para melhorar ali, né, potencializando para ficar cada vez melhor. Trabalhar aí para que esse profissional ele possa trabalhar melhor a sua equipe, né, e as outras pessoas. Como? Num trabalho aí de 1 para 1, né? Já a liderança coach é o líder coach, é aquele líder que usa alguns recursos do coach, algumas habilidades aí, e usa principalmente aí a linguagem do coach mais aplicada a fundo para fazê-lo conseguir aí resultados através das pessoas, beleza? Então o executivo, né, é para potencializar e o líder coach ali para potencializar aí as habilidades. Para conseguir resultados aí para si e obviamente aí usando o coach como uma cultura, como a filosofia pessoal e também utilizando aí a linguagem do coach para ampliar os resultados através aí dos outros. Então é para isso que serve aí, né, essas duas diferencinhas, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, olha só isso. É uma baita oportunidade que nos dias de hoje, onde a liderança está em alta, onde o mercado de trabalho, né, ele não está totalmente aquecido, mas ele vem se aquecendo aí após esse processo pós-pandêmico, né, e procurando cada vez mais pessoas qualificadas. E o que seriam essas pessoas qualificadas, né? Porque hoje a gente está diante aí de um novo normal, né? De um novo, apesar de muitos desempregos, a gente está aí com profissionais que querem um diferencial.
hoje em dia não é só com uma espécie de qualificação técnica aí, e não adianta você sair aí da faculdade, fazer aí um pós, fazer muitas vezes um MBA ou um mestrado, né? Porque aquele conjunto é uma parte do que eles realmente querem. O que realmente as empresas querem é só uma parte, isso aí, essa qualificação. O que realmente aí espera que o líder faça é dar resultados, ao invés aí, né, de optar por somente as especificações aí que a gente fala, as hard skills. Então, quando eles contratam realmente um líder aí, eles querem o quê, gente? Eles querem o pacote inteiro dos conhecimentos, das habilidades, né, desse profissional, desse líder, da capacidade aí dele demonstrar, dele dar aí o exemplo e principalmente da capacidade, desde então, gerar resultados aí através dos outros. Ele vai entregar resultados usando o quê, gente? Ele usando a equipe. Você pode ver que na história, né, dos grandes líderes aí, eles sempre foram uma fonte de inspiração e sucesso para muita gente. E essa aí é uma das principais características aí do líder coach, utilizar, né, histórias empoderadas para o sucesso. Mas Ed, como assim, né? Como que usa esses líderes antigos, né, para a gente conseguir resultados agora? Vocês lembram das histórias, como que é? Sim, se a gente pega aí um exemplo, principalmente nos livros aí, né, que a gente lê de liderança coach, de gestão, líderes que eram aqueles que tinham aí um modelo de liderança mais militarizado ali, né, ou então que realmente conseguiu expandir aí os seus legados, né, de liderança, ou então que conseguiram grandes adeptos, grandes quantidades de seguidores aí, a ponto de escrever aí o seu nome na história, né? Mas de uma forma aí mais endurecida, mais militarizada, que eu vou dizer, né? E agora, olha só, uma coisa que eu quero dizer aqui. Só depois que você vai passando os tempos aí, e principalmente aí, né, através dos séculos, que foi quando começou a aparecer aí os primeiros líderes. Digamos aí os líderes industriais, os líderes dentro das empresas, das corporações, né, que foram os presidentes da empresa, os coordenadores, os gestores, que houveram também aí, né, a gente pode dizer aí que houve esses grandes líderes. Mas e aí começou a aparecer o que, né, gente? A liderança de mídia. Hoje, com a internet, com tudo mais, a gente tem essa liderança muito mais exposta aí, né? É uma liderança aí no campo do quê? Dos esportes, a liderança dentro das organizações, dentro de classes de estudantes, lideranças de igreja, nas religiões. Toda essa liderança começou aí a atender uma demanda muito maior por habilidade, que não dá simplesmente aí para seguir aí aquela disciplina militar de antigamente, aquela coisa rígida, né? Hoje você abre o YouTube, né? Você abre a internet e você encontra vários líderes carismáticos aí com processos aí de persuasão. Então aquela fonte única de conhecimento, e aí então de 20 a 25 anos, de 20 a 25 anos para cá, quando começou aí a surgir mais, a gente falar sobre o coach, quase que de imediatamente aí, alguns líderes já começaram a usar aí o estilo coach, né, de liderança. E eu vou contar para vocês que quando eu entrei aí, né, no mundo do coach, que foi em 2019, que eu precisei utilizar essas habilidades, né, para aplicar em algumas equipes, eu achei isso, né, fenomenal. E o curso que eu fiz, na verdade, foi um curso completo que eu fiz pelo IBC, né, o Instituto Brasileiro de Coach, que a gente chama de PSC, né, o Professional Self Coach. Foi o curso onde esse curso ele abrange muitos nichos da área de coaching. E foi ministrado pelo José Roberto Marques, aí, que eu acredito que é uma das maiores autoridades em coaching aí no Brasil. Quem procurar vídeos dele aí na internet vai encontrar, né? Fora que o Instituto Brasileiro aí, ele é muito conhecido, né, dentro dentro da mídia. Daí eu já comecei a utilizar aí aos pouquinhos muitas ferramentas de coach aí dentro da equipe, a qual eu fazia parte dentro de algumas grandes organizações. Mas na verdade a empresa a qual eu trabalhava, ela não era muito difundida aí, né, nos processos de coach dentro das equipes, que eram muito grandes as equipes.
Então, basicamente, usava-se pouco, né, desse processo de coaching. Então, aos pouquinhos aí, eu trabalhei, então, para que eles tivessem mais resultados através em o quê? Da minha linguagem, a linguagem de coach, de empoderamento e de feedbacks assertivos. Eu até gravei um outro vídeo aqui, gente, dentro do YouTube sobre feedback. Se vocês quiserem acessarem, procurem ali no meu canal. Vou deixar também aqui, né, linkado, para que vocês possam assistir depois. Então, olha só. Eu falei para você, então, né, o que se espera de um líder. É basicamente um kit, tá, gente? Um kit de conhecimento, habilidade e atitude. Esse trio. Conhecimento, habilidade e atitude. E aí que eu quero dizer a vocês essas 3 coisinhas aí, né, que a gente todo líder coach ele deve utilizar. E um mito que o pessoal fala quando a gente, né, trabalha a liderança, daí ele sempre questiona. Mas Ed, a liderança, ela é de nascença, líder nasce pronto. É assim que surgem os grandes líderes, como a gente viu na história, como a gente vê aí em muitos aspectos aí dentro da trajetória, aí nessa parte de liderança. E aí eu sempre vou discordar, né? Eu sempre discordo disso. Porque para mim isso é um baita mito. Porque olha só, né? O conhecimento sobre liderança, qualquer um pode adquirir. O conhecimento sobre o que você precisa fazer. Eu falo que qualquer um pode adquirir. Basta estudar tudo, estudar todo o processo aí na qual você está inserido no seu local de trabalho. E tem gente que faz um MBA, faz uma pós-graduação, faz curso de liderança, devora livros aí sobre liderança. Então esse conhecimento ele é importante, porque você tem que se aprofundar aí dentro do assunto da liderança, principalmente do seu nicho de atuação, aí dentro do seu trabalho. Daí então todo esse conhecimento necessário sobre liderança, porque o líder precisa inspirar, não necessariamente aí através das palavras dele, ele pode também inclusive inspirar os outros através do quê? Do conhecimento que ele se adquiriu aí, né? Que ele adquiriu aí lendo tudo isso, fazendo a pós, né? Fazendo um MBA. Então ele conseguiu isso. Mas podemos utilizar também frases motivacionais aí. São exemplos que vêm, então, aí, do quê? Do mundo dos esportes, do mundo do cinema e de outros lugares aí de campo organizacionais e de grandes pessoas aí, né, que fizeram a sua parte aí pelo mundo. Você pode utilizar vários desses mentores aí, desses líderes, para basear aí também a sua liderança, né? Porque eu falo que hoje em dia, né, nada se cria, tudo se copia. Então o que está dando certo tem que ser copiado. As frases de líderes aí, inclusive você pode e deve pegar exemplos de um líder e pegar aí às vezes e utilizar aí essas metáforas. O líder coach é um especialista em usar esse tipo de metáfora, né? De usar essa linguagem aí, porque são grandes histórias que a gente tem que estar acompanhando e utilizando também dentro do nosso processo de liderança. E o segundo ponto seria, digamos assim, né, a sensibilidade e empatia das pessoas, né? E como você treina diariamente para ficar aí melhor, né, e ser melhor aí como um líder inspirador. Então, vamos falar assim, até mesmo aquele líder, vamos dizer um exemplo, aquele líder casca grossa, aquele que nunca elogia, que grita aí com os outros, em que ele quer agora ficar um pouco mais aí, vamos dizer que ele quer ficar um pouco mais carismático aí. Como que ele deve fazer então? Né? Que a gente tem muitos exemplos desses líderes aí dentro de organizações. E ele quer desenvolver aí uma imagem mais elegante, então ele muda. Acontece o que, gente? Há uma mudança, pois é aonde as pessoas vão respeitar ele, muito mais pelo comportamento direto do que apenas aí respeito, né, por puro medo, mas por admiração. Eu digo para vocês aí que esse tipo de liderança ela não deve mais existir, tá, gente? Futuramente aí, eu acredito que não deva existir mais, né? E sim por admiração. Portanto, né, eu falo que essa pessoa ela tem que resolver a começar aí a treinar. Ela pega, né, e olha e descobrir aí que através do elogio aí, que é uma grande habilidade, então ele começa, né, já elogiando e reconhecendo o trabalho ali. Todo dia elogiar, todo dia se segurar aí para não fazer, nem se pegar aí a gritar, né, vigiar aí e não se atropelar aí na frente do outro. Então ele reconhecer como que a sua equipe né, e fazer aí a mudança.
E ele pode não querer mais berrar aí, xingar. Então ele vai se reestruturando e vai chegar aí uma hora que ele consegue. E olha que essa habilidade aí, ninguém nasceu com habilidades, né? Todo mundo desenvolve as habilidades. Ah, eu não sou bom nisso, né? Ah, eu não consigo fazer isso, meu estilo é esse. Não, a gente desenvolve a habilidade. Basta treinar. E por último, a gente tem que ter o quê? Muita atitude. Iniciando aí pela atitude, que são aí os comportamentos. E é o necessário para alguém ter sucesso aí, ou então os comportamentos que impedem aí as pessoas de não ter sucesso, gente. Os comportamentos podem te levar a ter sucesso ou não. Então é muito importante você se vigiar aí dentro desse processo. E eu falo que em geral aí é a atitude que eu acredito ser o mais difícil de mudar. Não é talvez aí tão simples para alguns, mas um líder coach, ele consegue mudar aí a atitude da sua equipe, baseada aí o quê? Na sua própria mudança. Olha só, já pararam para pensar aí sobre isso? Né? Como que é o seu líder aí dentro do seu local de trabalho? É o ditatorial, que eu disse lá no começo do vídeo? É aquele casca grossa que está tentando mudar e não consegue? Então, olha só. Quais são as infinitas vantagens aí que o líder coach realmente pode agregar? E então aí para uma equipe aí. Mas Ed, né? Vocês podem até me perguntar, mas Ed, e aí? Se você está falando aí um monte de coisa. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, né? O líder coach, ele visa agregar você e a conseguir que a equipe seja autônoma. O líder coach é aquele que torce, né, para aparecer. Vamos supor aí, não só aí ele torce para aparecer o quê, gente? Um desafiante aí para substituir o lugar dele. Nossa, a gente tá doido, acho que o líder quer alguém para substituir ele? Sim, o líder coach, ele sempre tem que estar preparado para colocar alguém no seu lugar. Mas é o líder coach aquele que torce para a equipe inteira, a equipe toda, inteira, ter condições de tomar o lugar dele, se fosse possível, é claro. Lógico, não é assim que funciona, mas o líder coach tem que preparar a equipe inteira para que todos possam assumir o lugar dele, potencializando as habilidades de cada um. Porque ele sabe, quanto mais ele desenvolver a sua equipe e que essa equipe crescer aí cada vez mais rápido, na verdade, ela não vai substituir ele. O que vai acontecer, gente? Ela vai empurrar ele aí para cima, com toda certeza. Podem ter certeza disso, né? Então, na verdade, todo mundo cresce junto numa organização. É assim que funciona, então, o processo de liderança coaching. Né? Saber esse estilo de líder, né, ou de liderança, ele é mais desenvolvedor. Não é o único que existe, tá, gente? Porque existem vários tipos de liderança. Mas ele é o mais desenvolvedor. E ele não é o melhor que existe, mas ele é o que mais desenvolve equipes, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem que saber equiparar isso. E outra coisa que ele faz, então, ele pergunta mais do que ele manda. E ele faz o quê? Ele dá mais feedbacks produtivos e assertivos. E ele é orientado a metas, né? O líder coach, ele é orientado a metas. E ele vai entregar a meta? Não, a equipe toda vai entregar a meta. O departamento todo vai entregar a meta. A fábrica vai entregar a meta. E além disso, ele é o quê? Ele é um excelente ouvinte. Tem que saber ouvir mais. A gente tem que ser 70% ouvindo e 30% falando. Até menos do que isso, tá, gente? Mas o máximo que se consegue alcançar seria 70%, 30%. Então, olha só. Hoje eu já falei aí, né? Eu falei aí de um mito, né? De algumas habilidades, de algumas características e de algumas oportunidades aí para você fazer esse processo de mudança aí dentro da sua organização. Eu vou gravar outros vídeos falando sobre liderança coach e sobre feedbacks aqui dentro da minha plataforma. E eu peço que a vocês aí, que vocês não são inscritos aí no meu canal, se inscrevam, gente. Deem um like aí se vocês quiserem, né? Deixe seu comentário se sentir necessário, pra gente aí saber, né, o que você está achando, né, para melhorar os vídeos sempre que postamos aqui nessa plataforma e a gente conseguir conteúdos mais relevantes para vocês aí. Estarei gravando mais vídeos, né, a respeito desse assunto
E agradeço vocês aí já, né, por terem ficado até o final do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas a gente acaba sempre se empolgando aqui falando sobre a parte de liderança coach, que é uma área que eu tenho atuado bastante dentro de organizações, e é muito interessante a gente falar sobre isso, ok? Então, pessoal, gratidão a vocês que me acompanharam até aqui, a vocês que me seguem aqui dentro do YouTube, e até um próximo vídeo aí, onde estaremos falando qualquer outro tipo de assunto aqui e abordando qualquer outro tipo de assunto. Vai ter mais assuntos sobre feedbacks e sobre liderança, ok, gente? Um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo nosso.